Mas há mensagens que nos atravessam. E essa foi uma que me atravessou. Essa mensagem nasceu num dia de semana. Eu não podia estar na academia de manhã. Eu vou à academia sempre quando eu posso. Eu vou à academia. E o meu filho foi à noite. E ele virou para mim e disse: pai, estou indo para a academia, o senhor quer ir comigo? Falei: rapaz, quer saber uma coisa? Eu vou. E lá fui eu para a academia às 8 da noite. Irmãos, eu não sei porquê, mas Deus às vezes tem umas coisas comigo que é assim, é no local. Falei para vocês uma vez aqui no restaurante, entrou 2 homens com um crucifixo. E o Espírito Santo ali, ó. Ele não tem vergonha de revelar o que ele crê. E estou lá, malhando. Daqui a pouco vem aquela coisa assim na minha cabeça. Tum. Eles investem naquilo que amam. Daqui a pouco veio esse texto. Exatamente esse texto. Louco, essa noite pedirão a tua alma. Para quem será? E por que eu estou falando isso? Porque hoje Deus vai consertar em você algo que parece que culturalmente se tornou uma realidade. Por exemplo, se eu perguntar assim: quem aqui tem uma alma? Levanta a mão. Levanta a mão. Quem aqui tem uma alma? Pois é. Você hoje vai aprender que te ensinaram errado. E eu vou lhe mostrar na Bíblia, para você não ter dúvida disso. Porque nós pegamos o conceito de Paulo, que Paulo diz que nós somos espírito, alma e corpo, e colocamos isso, irmãos, como departamento da nossa vida. E quando a gente olha para esse homem aqui, e eu lá na academia, vendo o compromisso daquelas pessoas com o corpo, eu fiquei pensando nisso. Eu disse: meu Deus, está aí, Senhor, é isso. E saí dali com a minha cabeça fervendo. E aí nasceu essa palavra que o Senhor me deu. E eu espero que você entenda isso, que você compreenda isso, tanto quanto eu compreendo que ir à academia para mim é saúde. Mas o meu corpo não pode virar culto. Ele tem que ser instrumento para Deus. Então, nós somos formados por camadas. Turma de sociologia que ama isso, camada social. Você e eu temos camadas. E eu vou mostrar para vocês as suas camadas que são iguais a mim. E vamos ver como é que elas fazem ou não diferença para a nossa vida. Mas vamos lá, vamos ler o texto. Que só ler o texto devagar a gente já aprende. Olha só, quer ver? E lhe propôs uma parábola. Então é uma história. As terras de certo homem rico produziram com abundância. Primeiro, percebemos que apesar de ser rico, continuava trabalhando. Apesar de ser rico, continuava investindo. Então nós não estamos falando de um preguiçoso. Nós não estamos falando de um herdeiro. Nós estamos falando de um homem visionário, viu? Visionário. E versículo 17. Vamos lá. E ele começou a pensar. Sinal que o cara tem cognitividade. E o que ele começa a pensar consigo mesmo? Ou seja, ele começa a refletir, a fazer uma autoavaliação. Que farei agora, pois? O que farei agora? Pois não tenho onde armazenar toda a minha colheita. Percebam o nível de comprometimento desse homem. Percebam o nível de sobriedade. É alguém que está dizendo o seguinte: eu não quero que seja desperdiçado. Então, meus irmãos, até aqui Jesus só está enchendo a bola desse cara. Até aqui esse cara está dando inveja na gente. Trabalhador, um homem de vanguarda, um homem de visão, empreendedor, administrador. Vamos mais um pouquinho? Talvez a gente consiga.
E aí ele começou a pensar consigo mesmo, versículo 18, vamos lá. Então lhe veio à mente, percebam, tudo passa por essa capacidade de primeiro articular mentalmente o que vai fazer. Aí veio à mente dele, olha ali, ó, já sei. E aí ele toma uma decisão, derrubarei os meus celeiros e construirei outros ainda maiores. Percebam agora que é um cara que aceita desafios. Ele não criou mais celeiros, ele derrubou os que tinha. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. A partir do 19 é que a gente começa a questionar. Olha ali, ó. 19. E assim direi à minha alma. Diga com sinceridade se a alma precisa de qualquer item que ele apresentou ali. Vamos lá, vamos ver. Direi à minha alma, tem grande quantidade de bens. Ou seja, alma, fique tranquila, que para onde você vai poder levar toda a riqueza que eu acumulei. Depositado para muitos. Percebam? Ele disse, ainda vou ter muito tempo com o que eu juntei, com o que eu guardei. Ainda vou ter muito tempo para desfrutar. Vou ter ainda muito tempo para curtir a vida doidado. Só que você sabe o final dessa parábola. Jesus disse, louco, essa noite acabou a tua existência. Mas vamos lá. Ele diz assim, agora tranquiliza-te. Percebam que ele não entende bulufas de alma. Ele acha que a única maneira da alma dele ficar tranquila é tendo realmente os bens. Olha aí. Percebe que ele saca muito de muita coisa, mas de alma ele é uma negação. E pode ser que a gente descubra algumas similaridades com ele. Come. Alguém pode me dizer de que a alma se alimenta? Você já deu pão para a sua alma, Gerô? Cláudio, você já fez um bife à milanesa para a sua alma? Então que história é essa de alma comer? Mas ele diz mais. Não somente a alma come, mas o quê? Muito bem. Ô Sidney, você já deu vitamina de banana com leite para sua alma? Não. Fazendo uma vitamina de banana para minha alma. E ela gosta, aposto, com bastante gelo e leite. Perceberam? E aí ele diz para a alma dele, divirta-se, alma. Diverte-se. Olha o nível de entendimento desse cara. Aí você pode estar aí sentado olhando para mim e pensando, bom, mas isso não tem nada a ver comigo. O papo que rola na internet é que isso não tem a ver contigo, será? Porque olha o que diz o versículo 20. Contudo, Deus lhe afirmou. Eu acho interessante, Jesus tem uma sagacidade. Ele diz, tolo, ou como gostaríamos de dizer no aramaico, louco. Essa mesma noite arrebataria a tua alma. E todos os teus bens que tens, em teus bens que tens, entesourados, para quem ficarão? Para quem vai ficar os teus bens? E essa palavra louco aqui, no grego, não é a ideia de alguém que se tornou um esquizofrênico. O que é o esquizo? Esquizo quer dizer o fragmentado, partido. Quem é uma pessoa esquizofrênica? É uma pessoa que ela tem fragmentação. Ela é fragmentada. Aqui, louco é para aquele que cria os seus delírios, que cria as suas imaginações. Ele criou uma imaginação e viveu com ela, e o resultado foi desastroso. Então vamos orar hoje, porque hoje você vai aprender que você não tem alma, coisíssima nenhuma. Você vai aprender hoje que você... Eu já ministrei essa palavra ontem, ela está consolidada na minha mente. Mas essa noite eu preciso que o Espírito Santo consolide ela no coração dos teus filhos.
Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui porque o Senhor habita em nós. Então, se o Senhor não fizer essa palavra gravar no coração do teu filho, de nada mesmo, Pai, vai adiantar tê-lo pregado aqui hoje. Então eu te peço que por misericórdia, fale ao coração de cada um aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Gente, falei para vocês que de um modo geral a gente geralmente diz isso, né? Quem aqui tem uma alma? Quantos aqui tem a alma? E aí nós criamos a resposta intuitiva a essa pergunta eu tenho uma alma. Só que quando nós colocamos, põe para mim, e o tema da mensagem de hoje é esse aqui: quem governa a sua alma? A gestão de prioridades define o seu futuro. Agora, eu queria ler com vocês Gênesis, pode ser Gênesis 2:7, mas na versão King James, não é atualizada não, é King James, só para o pessoal entender. É por isso que é bom a gente sempre estar mudando a versão da igreja, para vocês terem outras versões. Então vamos lá. E o Senhor Deus formou o homem do quê? Então isso que você tem aqui, o seu corpo foi formado do quê? Pó da terra. E soprou nas suas narinas o sopro da vida. O espírito dele entrou. Encontrou-se com o corpo. Surge o quê? E o homem se tornou o quê? Então você tem ou é uma alma? Já temos uma lição aqui para você já sair daqui pensativo. Você não tem uma alma. Você é uma alma. E agora que você vai descobrir o melhor da festa. Quando o homem morre, e hoje eu fui fazer um sepultamento, eu olhei para um corpo. Aquele corpo que parou de viver vai se tornar o que em breve? O que? Vai se tornar o que? Pó. E o espírito volta para Deus. E a alma, diga assim, entra na eternidade. Então vamos lá. O corpo volta para o espírito volta para e a alma. Aí é que começa o nosso problema. Se você não tem certeza para onde a sua alma vai passar na eternidade, você está caminhando para o inferno. Porque só tem dois caminhos na eternidade: ou a vida eterna, ou o inferno. Não tem um meio de ficar gravitando, orbitando. Então é a alma, é a sua alma, essa aí que está me ouvindo, que precisa decidir o que ela quer. Porque você é alma mesmo. Viu o que o texto diz? Louco, tolo, essa noite pedirão a tua, não pedirão o teu espírito, não pedirão o teu corpo, essa noite pedirão a tua alma. E aí ele diz, para quem? Quem vai passar a eternidade com você? Ou com quem você vai passar a eternidade? Então, gente, o corpo é matéria, o espírito é o sopro, o que traz o ânimo, que traz a vida, e desses dois elementos surgiu você. Então você surgiu disso, de corpo e do sopro, e veio aí a alma. Então, meu amado, a alma não é parte de você, a alma é você. A alma sou eu. Como é que o senhor sabe? Irmãos, quando você lê a Bíblia, a turma vai sofrer e ranger dente, por quê? Porque eles vão lembrar das vezes que rejeitaram a palavra de Deus. Ora, aonde estão as tuas lembranças? Alguém pode me dizer? Na alma. Você não viu que até ele, que não entendia nada de alma, disse para a alma, diverte, come, bebe. Suas sensações de alma, era a que ele tinha. Então, alma, então explica, gente. Para nós, isso é uma maneira assim, de a gente entender o momento da morte. O corpo vai voltar ao pó. O espírito para Deus. Mas a alma, ela entra na eternidade. E de lá, nunca mais sairá. Nunca mais sairá. Então, não é a alma que morre. A alma não morre. Ela separa-se
separa do corpo e entra na eternidade. Tanto é que quando houver a ressurreição, nós vamos receber um corpo glorificado para a nossa alma. Então vamos caminhar um pouquinho mais, porque você não tem mais uma alma, você é uma alma que está habitando temporariamente no corpo. Bom, mas a história desse homem é interessante ali, ó. Primeiro, porque ele era um gestor da sua própria existência. Ele era alguém tremendamente capaz. Ele era alguém comprometido. Gente, só tem coisa boa para falar desse homem. Ele não havia roubado ninguém. Não dá a entender que ele era alguém que oprimia os pobres. Não há em nenhum momento nessa parábola a ideia de que ele estivesse blasfemando contra Deus. Você não vê isso na parábola. O que você vê nessa parábola que Jesus faz questão de destacar aqui é que ele era um gestor e ele assumiu a responsabilidade do seu futuro. Ele decidiu quais seriam as suas prioridades. Vou plantar mais, vou colher mais, vou desfazer o que já tenho, vou ampliar o que já tenho. E somente depois que eu tiver alcançado todo o nível de estabilidade que eu quero, que eu penso, vou virar para minha alma e vou dizer: alma, agora pode viver tranquila daqui para muitos anos, que está tudo garantido, está tudo. Ele planejou, ele calculou e ele executou. O que ele não contava é que o gestor das nossas prioridades não pode ser você ou eu, somos nós. Nós temos alguém que administra o nosso futuro. E ele tem o roteiro certo das nossas prioridades. Ele estabelece o roteiro certo. Então, tanto é que quando Jesus chega para falar dessa virada, ele diz: olha, esse homem, ele é um tolo. Jesus não disse ele é um pecador. Jesus não disse ele é um irresponsável. Jesus não disse ele é um inconsequente. Jesus não disse ele é malvado. Jesus disse ele é um tolo, um louco. Por quê? Porque ele achou que podia adiar aquilo que não podia ser adiado, que ele podia melhorar naquilo que ele não podia administrar do jeito que ele queria. A alma ficou lá em último lugar. E quando ele pensou nela, segundo a parábola, já era tarde demais. Mas assim como ele, eu e você, nós somos gestores da nossa existência. Você é gestor dos dias que Deus está te dando. Você tem a expectativa de viver essa semana. Se até o final dessa semana você estiver vivo, você vai gerir a semana de acordo com aquilo que você pensa ser o melhor. Não é verdade? E de um modo geral, a nossa vida, ela tem camadas. E há pelo menos aí 4 camadas que eu gostaria de pensar com você. E eu vou deixar propositalmente a alma por último, porque a alma é uma camada da nossa vida. Então vamos lá, conhecendo as camadas da nossa própria existência. A primeira camada da nossa existência é a mais visível, e que por sinal está em moda hoje. Irmãos, hoje há uma cultura de idolatria do corpo. Mas como assim? Gente, sem perceber. Vocês querem ver uma coisa? Eu perguntei hoje lá na academia, em média, quantas horas por dia eu tenho que me dedicar para ter um corpo saudável? E aí a informação veio: por dia não, por dia, 2 horas. Ou seja, durante quantos dias? De 7, 6. Então preste atenção, para ter um corpo saudável, quantas horas? Diga 12. Para ter um corpo saudável, quantas horas? Aí você acha que é com um culto por domingo que tu vai ter uma alma saudável. É só vindo no domingo que a minha alma vai ser saudável. O que está acontecendo, gente? E eu volto a dizer, eu não sou contra, pelo amor de Deus, antes que algum fariseu se levante e diga assim: não, mas
O senhor não vai na academia? Continuo indo e irei. Eu só não quero que o meu corpo seja culto. O meu corpo é instrumento para Deus. Eu vou para a academia para buscar uma qualidade de vida para que Deus me use mais, mas não para que eu idolatre o meu corpo. E digo mais, tem pessoas hoje que gastam mais com alimentação, gastam mais com suplementos do que com o reino de Deus. Ou vocês acham que eu estou errado no meu pensamento? O que vocês acham? Pergunta a qualquer pessoa que decidiu viver uma vida suplementando o seu organismo, o que ela faz com a gema do ovo lá. Se não virar quindinho, vai para o lixo. Porque o atleta só come a clara. A gente podia pensar, eu estava pensando, se um dia que eu pensar em mudar o metabolismo das galinhas para o ovo sair só com clara. Apesar de tem mercados hoje que só vende a clara. Ela é mais cara do que o ovo. Então, só para vocês entenderem, vai ter gente, mas não me dá o nome desse mercado. Não vou fazer. Então, gente, a primeira camada é aquela ali, olha, propôs as terras de um certo homem produziram com abundância. O nosso corpo é aquilo que todo mundo vê primeiro, é a aparência, é a força, é a saúde, é a estética. E eu estava lá naquela academia vendo isso, academia tapada de espelho, gente. Qual é a finalidade do espelho? É para que eu enxergue alguma coisa que me dê prazer. Então ouça o que eu vou lhe dizer agora. A cultura do corpo vai crescer cada vez mais. E a pergunta é errado que eu cuide do meu corpo? Não. Mas a pergunta é, o quanto da sua alma você tem cuidado, mais do que o seu corpo? Se é que você me entende. Se é que você me entende. Porque pode ser que você não me entenda. O problema é esse. Então eu começo a dar uma devida importância. Porque eu não tenho mais um instrumento, eu tenho agora um culto que concorre com a minha alma. Eu posso deixar de vir domingo, mas sem a minha academia eu não vou. Não é à toa que tem uma academia que funciona 24 horas. O apóstolo vai entender se eu não aparecer no culto pela manhã, porque de manhã eu não abro mão dos meus exercícios físicos. Eu não tenho problema nenhum com isso, porque eu preciso dizer algo: você não vai entrar na eternidade acompanhado por mim. Não é essa a minha preocupação. A minha preocupação é que se eu dedico X horas para o meu corpo, e eu tenho um Deus que tudo vê, e dedico menos hora para a minha alma, eu não sei como é que está o coração desse Deus. Eu não sei o que Ele vai perceber em mim, ou o que Ele vai ter certeza de mim. E é aí que vem um grande dilema. Não há erro nenhum em cuidar do seu corpo, amém? Agora, o erro é quando isso vira culto, quando isso consome você, quando isso se torna inegociável na sua vida, a ponto de você trocar. Não deu para orar, mas eu não posso deixar de ir para a academia. Não deu de participar da célula, porque a célula bate junto com a minha academia. Não deu para ler a Bíblia, porque eu estou agora correndo. Não deu porque eu estou agora malhando. Não deu porque eu estou agora... Irmãos, isso vai entrando na gente e vai virar um culto. E aí você não pode reclamar da vida espiritual que você tem, amém? Porque você quer um corpo sarado e cultuado, e quer uma alma no mesmo nível, com a mesma dedicação? Não. Então o que eu mais vejo é isso, gente. É que as coisas vão entrando na nossa vida e elas vão nos tirando do principal. É o problema desse homem. Ele disse: eu tenho alma, mas na hora que der eu me resolvo com ela. Agora não dá. Então hoje nós vamos para a academia pelo menos 5 vezes por semana. Amém? Eu vou, eu amo. Escuta isso, para que eu amo a academia. Acho muito bom, muito saudável, é remédio mesmo. Só que eu não posso idolatrar. Eu não posso ter uma devoção. Eu não posso achar que isso vai substituir a minha vida com Deus.
aí tem alguma coisa errada. Tem coisa na minha vida que é inegociável. Vamos dizer que o seu chefe falou para você assim: escuta, eu vou precisar que você fique hoje no expediente depois do horário. E sua academia, aquele horário atinge sua academia. Fala a verdade, tu vai ter peito para falar na cara do teu... Seja honesto, na cara do teu chefe. Escuta aqui, o horário da minha academia eu não troco. Se o senhor quiser, bota outro no meu lugar que eu estou indo embora. Você acha que tem macho aqui para falar isso pro chefe? O que tu acha? Fala para mim, só você que é homem. Tu acha que tem macho aqui que fala isso pro chefe? O que ele vai dizer pro patrão dele? Não, tudo bem. Ele já negocia, não, amanhã eu vou. Perceberam? A nossa alma não tem direito de escolha. Ela se submete àquilo que você determina. Não tem, meu irmão. Não tem um aqui que diga para mim assim: não, na hora da minha academia ninguém me segura, apóstolo. Nem Deus. Aí eu acredito, nem Deus te segura. Porque você negocia com Ele. Então, essa é a primeira camada. Agora deixa eu te lembrar uma coisa. Você pode ter um corpo maravilhoso aqui, mas esse corpo não entra na eternidade. Vamos para a segunda camada, porque pode ser que você pense, já vai falar do corpo? Claro que não. Segunda camada, camada das riquezas. Ele começou a pensar: que farei agora, pois não tenho onde armazenar toda a minha colheita. Aqui, gente, nós começamos a pensar nas estruturas, nas seguranças, nas conquistas, nos patrimônios, na ideia de que nós temos que primeiro organizar a nossa vida. A nossa alma que se segure, porque agora esse é o momento. E aqui é aquela ideia do negócio que está crescendo. Bom, se está crescendo, não tem como eu participar de mais nada. O irmão vai entender, o apóstolo vai entender, o pastor vai entender. O que, na verdade, que não entende é Deus, porque Ele te faz prosperar. Por isso cuida-te para que não te esqueça, guarda-te para que você não esqueça que é o Senhor que tem te abençoado. E aí você vai investindo tempo, e aquele tempo que você tinha para Deus já não tem mais, e aquele tempo que você orava já não ora mais, porque o negócio está bombando, o negócio está avançando, o dinheiro está entrando. Essa é a segunda camada, é a camada da riqueza. E todo mundo aqui tem a sua preocupação. Todo mundo. Esse homem está aprendendo a negociar, esse homem está aprendendo a investir. Esse homem tem uma visão futurista. Esse homem seria chamado para pregar em muitas igrejas. Expanda o seu negócio, aprenda a crescer e a multiplicar de maneira exponencial. Irmãos, nós vamos pagar ingresso para ouvir esse cara. Aprenda a impulsionar a sua vida empresarial, aprenda a impulsionar os seus negócios. E ele tem, mais do que tudo, resultados para mostrar. Só que Jesus olha para isso tudo e ainda continua definindo ele: você é um tolo. E por que ele é um tolo em querer preservar a sua riqueza, em querer ampliar? Porque pode acreditar, seu fundo de investimento não vai entrar na eternidade com você. Você não vai carregar nada, absolutamente nada do que você juntou, do que você comprou. E tem gente que morre que a gente ainda tem que comprar o caixão, porque nem dinheiro tem para comprar o caixão. Conta-se a história que Alexandre o Grande, quando morreu, fez questão de uma única coisa: um caixão simples, de madeira, puro. Ele era o imperador, ele era o conquistador da Grécia, e pediu que o seu braço fosse colocado para fora, sem nada, com a mão aberta, para que por onde ele passasse, todos pudessem entender que desse mundo não se leva nada. E está você aí, já não tem mais tempo para orar, já não tem mais tempo para ler a Bíblia, mas você não perde um podcast do Tiago Nigro, investimento, 15 minutos, 20 minutos. Senhor, que me perdoe. Apóstolo, quando eu ficar velhinho, eu prometo que eu vou ouvir umas mensagens, ler um vídeo. Agora não dá, agora é hora do investimento. É errado investir?
Só se eu fosse doido, porque semana passada o que eu falei com vocês aqui? Não é errado investir. É errado quando isso rouba o tempo da tua alma com Deus. Você tem tempo para assistir podcast, você tem tempo para fazer curso, mas há muito Deus não consegue parar com você 10 minutos para falar contigo. Eu preciso dizer que essa camada também não vai entrar na eternidade. Vai ficar tudo para ele. É aquela pessoa que tem a condição às vezes de viajar com a esposa, não viaja. Não, deixa esse dinheiro aí. É aquela pessoa que poderia ser mais abençoadora, mas não abençoa. Então preste atenção. A Bíblia não condena a prosperidade, diga amém. Mas a Bíblia condena todo homem que enriquece para si mesmo. Todo homem que enriquece para si mesmo, ele não tem direito à prosperidade. A prosperidade Deus dá para o homem que tem a visão de reino. Como é que eu posso abençoar mais? Como é que eu posso fazer mais? Como é que eu posso investir mais? Como é que eu posso abençoar mais? Então, se você tem essa visão, você é próspero. Fora isso, você, para Jesus, não é para mim, ele disse que você é tolo, porque as riquezas não vão com você. E pior de tudo, você conhece pelo menos uma família que depois que o dono da riqueza partiu, todo mundo brigou. Já viu esses famosos aí? Há todo mundo brigando lá. Os filhos estão brigando com a mulher do Cid Moreira lá por causa da riqueza dele. Então, meu irmão, cuidado. Mas a terceira camada, a camada da nossa existência, dos relacionamentos. E assim direi à minha alma: tens grande quantidade de bens depositados por mundo. Agora tranquiliza-te, come, bebe, diverte. Aqui ele está falando de relacionamento, gente. Aqui ele está tomando a decisão, interessante, né? De investir em relacionamentos. E olha, a nossa família, eu pelo menos queria assim, a nossa família nos ama de um jeito genuíno, não é verdade? Hein? Quem é que tem uma família que te ama, pelo menos, né? Pelo menos, pode ser família, ninguém gosta de você, né? Mas fala a verdade, a família é uma coisa engraçada, não é? Às vezes a gente pisa na bola, mas tá lá, o cara fala, daqui a pouco está abraçando. Irmão é assim. Eu me lembro que eu brigava com a minha irmã, daqui a pouco a gente estava se falando, eu brigava com ela, ela brigava comigo, mas se alguém de fora falasse mal dela, eu partia para dentro. Se falasse mal de mim, ela... Porque a família tem esse jeito peculiar, não é verdade? Família tem essa maneira de se amar, né? E agora preste atenção. Quem aqui tem filhos? Ele não vai entrar acompanhado por você na eternidade. E se você não investir na eternidade dele, na alma dele, eu vou te fazer um sepultamento. E eu não sei sinceramente se aquela senhora tinha aceitado a Jesus Cristo ou não. Também não perguntei. Mas eu aprendi uma coisa: quando você não tiver nada para falar do morto, fala da morte. Então a eternidade é um lugar onde ninguém vai acompanhado. Eu tenho tratado o apóstolo Maicon. Era um casal sem sombra de dúvida que se amava. Nós sabemos disso, não, mano? Mas pergunta se a alma da apóstola Marilene pôde entrar na eternidade com ele. E por que a tua vai entrar? Então a minha alma vai entrar na eternidade se a apóstola estiver viva? Sem ela. Se os meus filhos estiverem vivos, sem ele, eu não vou conseguir entrar na eternidade com ninguém da minha família. Eu não sei se alguém te falou isso, mas eu tenho a certeza que você também. Não, mas peraí, vamos fazer isso bem devagar, porque tem gente aqui que até agora não sabia disso. Diga a pessoa que está ao seu lado assim: ninguém da sua família vai te acompanhar na eternidade. Você vai para ela sozinho. Então tome cuidado, para que a sua família não te roube de Deus. Eu sou de um tempo, irmãos, e eu louvo a Deus, eu não tive um pai crente, mas a mãe crente eu tive. E olha, é uma bênção ter a mãe, é uma bênção. Quem tem mãe crente, alguém aqui tem uma mãe crente?
agradece, porque mãe crente é a diferença. E a minha fazia sol, vamos para a igreja. Chovia, vamos para a igreja. Hoje as mães, está chovendo, não vou levar Juninho para a igreja não. Porque Juninho não pode se mandar. Aí passa a chuva, a mãe vira, vamos para o shopping dar uma voltinha para a gente almoçar, que eu não quero fazer nada em casa. O Juninho cresce dizendo assim, o melhor lugar do mundo é qualquer um que não seja a igreja. Irmão, o lugar de filho de crente é na igreja. Ah, mas é adolescente, está comendo o teu feijão, está comendo o teu arroz, então é a igreja. Ah, mamãe, conselho tutelar. Ah. Irmão, nossos filhos moram num hotel, já falei isso, falei? 5 estrelas. Aquele Wi-Fi que ele não paga nada e desfruta. Aquele lençol lavado que ele não lavou. Aquela comida bem feita. Eu nunca vi, irmãos, eu nunca vi, até hoje, sinceramente, até hoje eu nunca vi, nem Maria Clara, nem Mariana, nem Davi perguntar assim, pai, está com dinheiro para pagar a conta de luz? É hoje. Pai, as meninas se preocupam com isso? Nunca vi. Os teus se preocupavam com isso? Tem alguém aqui que o filho na infância dizia com 7 anos, papai, tem dinheiro para pagar a luz, a água, o gás? Sabe por quê, irmãos? Porque a gente não entende que família não pode ser idolatrada. Família tem que ser o quê? Amada e cuidada. Então nenhum vínculo, por mais sincero que você seja, atravessa a eternidade de você. Então família não é motivo para você deixar de servir a Deus. Ah, eu desanimei porque meu marido não queria vir. Você vai para o inferno sozinha. Ah, eu desanimei porque a minha esposa. Você vai para o inferno sozinho. Irmãos, escute aqui. Tem coisa que não sai da minha cabeça. Eu me lembro, hoje foi um dia. Uma vez eu estou ouvindo a apóstola Marilene pregar, ela me vira e diz assim, você que chega atrasado na igreja, isso é um demônio, um demônio. Irmãos, nunca mais. Porque era uma verdade. O meu maior medo, eu trabalhava na faculdade Suam, meu maior medo era chegar atrasado. E detalhe, eu não batia ponto, eu assinava. Mas eu tinha medo de chegar lá e o meu chefe dar de cara comigo. Então, toda vez foi dando a hora, hoje de manhã foi dando a hora que você é um demônio, um demônio, um demônio. Falei, gente, estou indo embora. Ah, Satanás, sem vergonha, sai do meu caminho, volta. Graças a Deus chegaram no horário, mas eu cheguei um pouquinho na frente. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes a gente negocia por causa de família. Negocia a vida cristã por causa de filho, negocia a vida cristã por causa de marido. E detalhe, minha mãe era doida, minha irmã era doida, minha mãe não era normal não. Meu pai dizia assim para minha mãe, vai levar as crianças na chuva, vou! E aí meu pai pegava a viola, colocava dentro do saco. Agora pergunta qual foi a dor de cabeça que eu e minha irmã, ou as minhas irmãs demos para meu pai e para minha mãe. Zero dor de cabeça. Mas por quê? Eu estou com os meus filhos aí. Um dia podem aprontar, podem me dar dor de cabeça. Mas até aqui, Deus tem me dado graça. Mas por quê? Já falei isso aqui. Ministério de pai só acaba quando o pai morre. Ministério de pai só acaba quando o quê? Acabou. Pode casar, pode mudar em outro lugar. Eu vou continuar falando, eu vou continuar falando e falando e falando. Eles nunca vão poder dizer, o senhor sabia e não falou. Vou falar. Às vezes ela fala assim, Alexandre, manero. Não manero não, é meu ministério, sou pai. Eu sei. E aí eu uso alguns versículos bíblicos que eu gosto muito. Quando você estava indo com milho, eu já estava voltando com o angu comido. E esse versículo entrou no meu coração, nunca mais saiu. Eu amo essa palavra. Porque o filho às vezes quer debater com o pai e com a mãe, né? Ele quer debater, ele quer mostrar que pode parar.
Eu estou te falando daquilo que eu já vivi. Não estou te falando daquilo que eu vi. Não sou tua colega, não sou teu colega. Estou falando das experiências. Agora preste atenção. Existem dois tipos de pessoas nessa vida: os sábios e os inteligentes. Quem são os sábios? É aquele que aprende ouvindo os outros. Quem são os inteligentes? É aquele que aprende sofrendo. Então você escolhe o que você quer ser. Irmão, só tem duas categorias no mundo que não sente inveja uma da outra. É o professor que não sente inveja do aluno, porque ele se alegra quando o aluno voa mais longe do que ele, e o pai ou a mãe em relação aos filhos. Não há inveja entre pai e filho. Não há inveja entre mãe e filhos. Nosso desejo é que nossos filhos... Não é verdade? Mas eles não podem ser impedimento para a nossa entrada na eternidade. Agora vamos falar da última camada, para a gente chegar na ceia. A última camada, gente. Chegamos à quarta camada, ou melhor, deveria ser a primeira. Mas, por orientação do Espírito, foi a última. Embora quase sempre tratada como a última. É o cinto silencioso. É a parte que não aparece na vitrine. Ninguém aqui está com a alma exposta. Você está aí sentado olhando para mim, eu nem sei se você está prestando atenção no que eu estou falando. Você está parado, mas isso não é garantia de que você está me ouvindo. Porque a alma não entra em currículo. A nossa alma não se mede por métricas. Não tem como ninguém aqui avaliar. Mas é ali que estão as suas convicções. Aliás, eu estou pregando aqui, e pode ser que a sua alma esteja debatendo comigo. Não concordo com isso, não aceito, não é bem por aí. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Eu não vim aqui para discutir. Eu vim aqui para dar uma mensagem da parte de Deus. O que você vai fazer com ela não é comigo. Não é comigo, preste atenção. Eu continuo te amando do mesmo jeito. Porque eu não tenho aferidor de almas, eu não tenho o almômetro. Você que tem que sair daqui hoje se avaliando, se a vida espiritual que você tem é essa que Deus quer que você viva. Se a vida espiritual que você está vivendo hoje foi essa que Deus programou para você. Eu não sou responsável por isso. A partir de hoje não, porque a partir de hoje você está aprendendo que você não tem alma. Você é uma alma. E aí, nós chegamos a essa última camada. É o lugar onde Deus se encontra com o homem sem intermediário. A nossa alma é o lugar, é o local onde Deus vem nos encontrar. Agora, é também a nossa camada mais negligenciada. Irmãos, olha a qualidade dos crentes que você convive hoje. Tudo fraco de Bíblia, tudo fraco de oração. Crente que não tem testemunho. Crente que não consegue expulsar um demônio. Crente que vive o tempo todo oscilando na vida conjugal. Uma hora está bem, outra hora está mal, uma hora está animado, outra hora está desanimado. Que alma é essa? Essa é uma alma que está soterrada, que está na última camada. Mas nessa noite Deus diz: até quando? Até quando? Até quando? Até quando essa alma vai ficar se alimentando de YouTube? Porque não tem um horário de encontro com Deus. Deus só pega a tua alma, só entrega para Deus. Aliás, você decide que a sua alma só vai pegar para Deus o resto do teu dia, o cansaço do teu dia, se é que está pegando. Sinceramente, tem crente que quando eu converso, eu digo: isso aí não ora, não lê a Bíblia e quer perturbar o meu juízo. Irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa: se você for crente, você vai deixar gabinete pastoral criando mosca, porque você vai ter tudo de Deus. Eu disse o quê? Tudo de Deus. Esse homem aqui, ele cuida do corpo, ele constrói riquezas, ele investe em relacionamentos, mas olha aqui, ele vive adiando a alma. E no dia que ele decide pensar nela, Jesus disse: chega, hoje é teu último dia, onde você vai passar a eternidade. Sabe por quê? Porque hoje a maioria das mensagens são coaches. Eles querem animar você, rompa limite, conquiste mais. Hoje não se prega mais. Irmãos,
Tem alguma coisa errada com o Evangelho, ou com os que pregam o Evangelho. Eu me lembro que quantas vezes eu ouvi aquele hino do cantor cristão: ao findar o labor dessa vida, vida ou morte, qual vais aceitar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte. As pessoas não estão mais decidindo sobre a eternidade. Ei, aonde você vai passar a eternidade se hoje fosse o seu último dia? E não me interessa não, porque hoje o grande problema é a gente começar a converter a igreja. Você mesmo que é crente, que carrega a Bíblia, que está aqui me ouvindo, se você morresse hoje, olha para a sua alma, onde é que ela passaria a eternidade? Você pode dizer que se você morresse hoje, na vida que você vive, na vida, a relação espiritual que você tem com Deus, não estou aqui para te julgando, por isso eu estou dizendo para você pensar, você abriria os seus olhos na eternidade com Ele? Você realmente acha que é dessa maneira? Então, irmãos, vamos voltar a um tempo de arrependimento. Louco, essa noite pedirão a tua alma, para quem será? Faça uma avaliação agora. Você vai participar da ceia. Teu relacionamento com Jesus está no mesmo nível das preocupações que você tem de investimento? O teu relacionamento com Jesus está no mesmo nível que você tem preocupações com a sua família? O teu relacionamento com Jesus está no mesmo nível das preocupações que você tem com o seu corpo? Então ouça, meu amado, chega uma hora que o teu corpo não vai responder, os teus bens não vão resolver, as pessoas que mais te amam não vão poder fazer nada, absolutamente nada por você. Mas escreve, ou melhor, escuta o que eu estou te dizendo. Essa alma aí vai ter um destino. Qual é o destino que a tua alma está tendo? Qual é o destino que a tua alma está tendo? Então, quem governa a sua alma? Porque no final das contas, você não vai ser na eternidade olhado pelos bens que você acumulou, pelo corpo que você nutriu, pelos relacionamentos que você desenvolveu. Na eternidade você vai ser conhecido pelo homem que fez a alma andar com Deus, ou pelo homem ou mulher que fez a alma andar longe de Deus. Fique em pé. Eu quero terminar. Como viver com um futuro abençoado? Rapidamente. Pode avançar. Como viver com um futuro abençoado? Decida a partir de hoje alimentar sua alma com aquilo que Jesus determinou. Agora tranquiliza-se, come e bebe. Para de decidir o que a sua alma tem que ter. Espírito Santo, diga: Espírito Santo, eu preciso que o Senhor me guie para que a minha alma seja saudável. A sua alma é saudável? Como é que eu sei que a minha alma é saudável? Olha a vida espiritual e emocional que você vive. Ela diz muito sobre a sua alma. Louco, essa noite pedirão a tua alma. Para onde você está indo, minha irmã? Para onde você está indo, meu irmão? Isso é sério. Isso é sério, gente. O diabo não está mais perseguindo os crentes, porque ele sabe que se perseguir você vai orar o dia todo. O diabo está distraindo a gente, pastor. O diabo está botando a gente distraído. Você abre lá o seu seguidor, o que você segue lá, só trata de alimentação, de corpo, de alimentação de corpo, ou de investimento. Qual foi a última vez que você parou para ouvir, por exemplo, o sermão de Jonathan Edwards, que é um sermão dos mais famosos do mundo? Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nas mãos do Deus vivo. Em Hebreus. Irmãos, nós não temos tempo mais para ler a Bíblia. Nós não temos mais tempo para orar, mas eu me dedico a meia hora de aula pela internet com fulano que é investidor.
Eu me dedico a 2 horas por dia. 2 horas por dia. É errado? Não. Se você me pergunta assim, é errado? Pergunta? Não. Mas é errado quando você dá 2 horas para o seu corpo e dá 2, 3 minutos para Deus. Aí é errado. Aí você está no erro. Você está com uma alma em frangalhos. Não vai muito longe. Eu não quero que você me responda não. Responde para Deus. Como é que está a tua vida espiritual? Você continua sendo aquele homem apaixonado por Jesus? Você continua sendo aquela mulher apaixonada? Irmãos, o meu corpo me motivou. Eu fui 8 horas da noite para a academia, irmão. Para pensar que doideira é essa. Era 8h45, eu estou pedalando. Por quê? Porque eu não podia deixar de negociar o exercício naquele dia. E fique tranquilo. Naquele dia, como de costume, ou 4 horas ou 4h30, eu não me lembro. Hoje, 4h30. Meu dia começa aonde o WhatsApp não me perturba. Eu não sei me relacionar com Deus às 8. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou botar 5 momentos no meu celular. 5 momentos para que eu peça a Deus, me dê sabedoria para a parte da tarde, me dê sabedoria. Daniel orava 3 dias sem celular, 3 dias sem celular, por que eu não vou poder lembrar? Vou botar no celular lá. E se eu fosse você, se você é minha ovelha, marca lá no seu celular se você não faz isso. 5 momentos para você parar por alguns segundos, pelo menos lembrar naquele momento que Deus existe, que está com você. Sou eu o teu escudo. Faça isso. Porque alimente a sua alma com aquilo que Jesus determinou. Segunda coisa e última. Veja quem está sentado no trono da sua vida. Esta noite arrebatarei a tua alma. Eu vou arrebatar. E eu vou dizer que o teu tempo aí na terra chegou ao fim. Você vai entrar na eternidade. Vida eterna. Ah, mas eu sou crente. Jesus disse, teve gente que em meu nome pregou, mas nunca teve tempo para ouvir a minha voz. Teve gente que em meu nome expulsou demônio, mas nunca se fortaleceu em mim. Então deixa eu lhe dizer uma coisa, eu nunca te conheci. Você sabe quem vai ouvir isso? A sua alma.